Olá e bem-vindo. O material que a gente tem hoje é um pouco diferente. É, na verdade, a transcrição de uma conversa que rolou num grupo de mentoria sobre planejamento alimentar. Uhum. E o cenário é fascinante. Enquanto uma das participantes, a Ângela, cozinha ao vivo, tipo, preparando as refeições da semana. O que já é incrível, né? Totalmente. E enquanto isso acontece, um grupo de mulheres vai compartilhando de forma super aberta as suas lutas, suas descobertas, as batalhas que acontecem não no prato, mas na cabeça, sabe? E é exatamente essa dualidade que torna o material tão rico. Porque de um lado a gente tem tipo um workshop de cozinha em tempo real, cheio de dica prática, inteligente, Sim, que meio que desmistifica a alimentação saudável. E do outro é quase uma sessão de terapia em grupo, sabe? Onde se fala de culpa, de autocompaixão, dessa relação super complexa que a gente tem com a comida. Exato. Não é só sobre o que cozinhar, mas sobre por que a gente come do jeito que come. Isso. Então, a nossa missão aqui vai ser destilar a essência dessa conversa. A gente vai acompanhar a jornada delas, começando por essa reconexão com os sinais do corpo, que às vezes é até meio dolorosa, né? Mas necessária. Muito. Depois a gente vai abrir a caixa de ferramentas e ver as estratégias que elas usam na cozinha para tornar a escolha saudável, tipo, a mais fácil. E por fim, a gente analisa a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. A jornada completa. Vamos lá, então? O ponto de partida para quase todas elas parece que é essa redescoberta do próprio corpo. É quase como aprender uma língua que elas tinham esquecido, sabe? Uhum. Uma delas descreve uma mudança que parece simples, mas que é, assim, fundamental. Ela agora se sente satisfeita com porções bem menores. Sei. Ela conta que pediu uma rabanada num café, que vinha com 2 fatias de pão, e depois de comer uma, ela simplesmente parou. Nossa! A versão antiga dela, segundo ela mesma, teria se forçado a comer tudo, né? E o mais interessante nisso não é nem a força de vontade para parar, mas a ausência da necessidade de continuar. É uma mudança fisiológica. O corpo tá mandando um sinal de saciedade claro. Exato. E ela, talvez pela primeira vez, tá ouvindo e respeitando esse sinal. Vai além do eu deveria parar. É um eu quero parar porque eu já tô bem. E essa escuta se manifesta de formas muito físicas. Várias comentam sobre a sensação de desconforto quando comem demais. É. Uma até brinca que pegou a doença da outra, descrevendo um inchaço tão grande que parece que os órgãos não estão cabendo na barriga. Nossa, que descrição forte, né? Elas falam de usar o cinto da calça como um medidor, tipo um feedback imediato do corpo falando chega. Mas será que essa sensação é nova ou elas só passaram a prestar atenção? Eu acredito que seja a segunda opção, com certeza. O corpo sempre mandou esses sinais, mas eles eram abafados pelo ruído mental, sabe? A ansiedade, o hábito. Isso. A ansiedade, o hábito de limpar o prato, a ideia de que comida é recompensa. O que acontece ali é que o volume desse ruído está diminuindo e elas conseguem ouvir a mensagem original do corpo. É como sintonizar a rádio certa depois de anos só com estática. Exatamente essa a analogia. A história que mais me marcou nesse sentido foi a da mulher numa fila que observa um homem, aparentemente em forma, comer um muffin e, logo depois, várias colheradas de um pote de creme de avelã. Sei. A reação dela é o que me impressionou. Ela diz que, antigamente, teria ficado com água na boca. Mas naquele momento, a única coisa que ela sentiu foi enjoo. Uma reação visceral mesmo. Isso é um sinal poderosíssimo de recalibragem do cérebro. O que antes era codificado como prazer, agora é interpretado como excesso, como ameaça. Nossa, é verdade. Ela mesma reflete que não come chocolate daquele jeito há semanas e o quão enjoativo aquele açúcar todo se tornou. O paladar mudou, mas mais que isso, a associação neural mudou. O gatilho de desejo virou um gatilho de aversão. Isso não acontece do nada, né? Não mesmo. É resultado de semanas de novas experiências que ensinaram para o cérebro que bem-estar tem outro gosto, outro jeito de sentir. E essa reconexão física parece ser o primeiro passo para quebrar um ciclo bem mais profundo, que uma delas chama de ciclo da vergonha. Ah, sim! Ela descreve o padrão antigo, um deslize
tipo comer um hambúrguer, disparava uma avalanche de culpa, de autopunição, e para anestesiar essa vergonha, o que ela fazia? Comia mais. Comia mais. É um ciclo de feedback destrutivo. O remédio pro deslize é mais do mesmo, o que só aprofunda a culpa. Quebrar isso exige uma mudança de perspectiva, assim, monumental. Totalmente. A nova abordagem que ela descreve é revolucionária para quem vive nisso. Ela come o hambúrguer, aproveita o momento e no dia seguinte simplesmente volta para a rotina. Sem drama, sem culpa. O deslize deixa de ser uma catástrofe, né? Deixa de ser uma catástrofe moral e passa a ser só um dado. Ontem comi isso, hoje como aquilo. Fim. Isso me parece ter tudo a ver com autocompaixão. Uma outra participante diz algo muito sábio, que o ponto de referência para o progresso dela é ela mesma, o antes dela, e não um ideal de perfeição. Exato. E aí que entra a parte prática. A mudança de mentalidade é estratégia, mas as ferramentas para executar essa estratégia, elas estão na cozinha. Sim. É muito difícil manter uma mentalidade positiva se a escolha saudável for sempre a mais difícil, a que leva mais tempo, a que tem menos sabor. Claro. O que a Ângela faz cozinhando ao vivo é mostrar como tornar a escolha saudável a mais prática e principalmente a mais deliciosa. E ela começa com uma coisa super básica, que é o feijão. Ela compartilha uma dica de nutricionista para evitar gases, que é colocar limão na água do remolho. Um detalhe pequeno, mas que remove uma barreira para muita gente, né? Exato, e o tempero que ela usa é a prova de que sabor não depende de processados. É folha de louro, cebola, alho. A filosofia dela é muito clara, ela até fala em voz alta. Não tem comida ruim. Comida saudável, se você temperar bem, ela fica maravilhosa. Essa frase é o centro de tudo. É isso. O inimigo da comida saudável não é a falta de gordura, é a falta de sabor, é a monotonia. E ela aplica essa mesma filosofia nos vegetais. A combinação que ela prepara para assar é berinjela, abobrinha e pimentão, tudo cortado grande. E tem um detalhe curioso, ela não tira a parte branca de dentro do pimentão. Ah, é? É, porque segundo ela é fibra pura. Aí ela tempera com azeite, sal, pimenta, ervas e forno. Simples assim. O que é genial nessa abordagem é o conceito de batch cooking, de cozinhar em lote. Ela não está fazendo vegetais para uma refeição só. Ela está criando um componente super versátil. Ao assar uma travessa gigante de uma vez, ela investe 1 hora no domingo para economizar tempo e principalmente esforço mental durante a semana. A decisão saudável já foi tomada. E a partir daí ela constrói um verdadeiro arsenal de bases. Não é só um prato, é um sistema, né? Exatamente. Além dos vegetais, ela prepara um purê de batata doce, que ela destaca que é um ótimo carboidrato para quem treina. E nota a simplicidade, é só batata cozida com sal, amassada com cebolinha, não tem creme, não tem manteiga. O sabor vem do próprio ingrediente. É verdade. O mesmo vale para a carne moída que ela faz. Sim, o segredo da carne moída dela é fantástico. Ela usa a versão magra, mas para dar volume e nutrientes, ela adiciona um sofrito de vegetais bem picadinhos. Cebola, aipo, cenoura. Ela tá, na prática, esticando a carne com vegetais, deixando mais leve e nutritiva. É uma técnica clássica, na verdade. Pois é. E além da carne, ela também tem frango desfiado, que já estava cozido, e arroz basmati. E ela ainda ensina o truque de cozinhar em fogo bem baixo no final para ele ficar soltinho. Então, no final de 1 hora, ela tem 6 componentes prontos: feijão, vegetais, purê, carne moída, frango e arroz. É aqui que a mágica acontece. Ela não preparou marmitas, ela preparou possibilidades. Exatamente. Essa é a diferença crucial entre um planejamento rígido e um sistema flexível. Um dia pode ser arroz, feijão e vegetais. Certo. No outro, purê de batata doce com a carne moída. No terceiro, frango desfiado com o arroz. Isso combate a fadiga de decisão e a monotonia. Que são os maiores sabotadores, né? Os 2 maiores, sem dúvida. E ela vai além. Ela mostra como transformar essas bases em pratos novos com 1 ou 2 ingredientes a mais. O frango desfiado com creme de milho vira uma torta gratinada. Nossa, que delícia! A carne moída com um purê por cima vira uma versão saudável de shepherd's pie. Isso é libertador.
Mostra que planejamento não é sinônimo de comida chata. E por fim, a dica da salada no pote de vidro, que é um clássico, mas sempre vale reforçar, molho separado, claro. Com esse sistema, a pessoa monta um prato completo e delicioso em 5 minutos. A escolha saudável se tornou a escolha mais conveniente. Exato. Com essas ferramentas em mãos, a conversa volta para o campo de batalha do dia a dia. Os desejos, as vontades súbitas, e o que a gente vê é uma evolução notável. Sai de cena a restrição total ou a compulsão e entra a negociação consciente. A história do donut é um exemplo perfeito disso. Uma participante sentiu um desejo avassalador. A versão antiga dela, segundo ela, teria comido 2, 3, talvez escondido. E se sentiria péssima depois. Péssima. A versão atual se permitiu comer um. Honrou o desejo, mas com controle. E o mais interessante é o dia seguinte, quando a vontade volta. Ela não repete o donut. Não. Ela faz uma escolha diferente. Come uma banana com um pouco de mel, isso não é restrição. É uma substituição inteligente. Ela está se perguntando: o que esse desejo realmente quer? Doce. Como eu posso satisfazer isso de um jeito que me deixe bem depois? É uma conversa interna que não existia. E aqui a gente chega num dos insights mais poderosos de toda a conversa, que é uma verdadeira virada de chave. A troca da compulsão pela curadoria. Curadoria, gostei do termo. A ideia de que, se é para ter um prazer, que seja um prazer de altíssima qualidade. É o que a gente vê na história do chocolate. Outra mulher, num dia difícil, sentiu aquela vontade imensa de comer chocolate. Em vez de pegar uma barra qualquer, barata, que ela mesma diz que tem óleo de palma como primeiro ingrediente, Ela fez uma escolha deliberada. Foi a uma loja e comprou uma barra de Lindt. Mais cara, sim, mas infinitamente mais prazerosa para ela. isso muda tudo. O ato deixa de ser uma resposta automática para a ansiedade e se torna um ritual de prazer consciente. Ela não devorou a barra. Não. Ela comeu 4 quadradinhos, saboreou cada um, se sentiu feliz e guardou o resto. A lógica dela é impecável. Já que vou sair do plano, que seja por algo que valha muito a pena. É a diferença entre usar a comida para se anestesiar e para ter uma experiência sensorial positiva, né? Totalmente. E essa consciência se estende até o planejamento do ciclo menstrual. Em vez de serem vítimas dos desejos por doces nessa fase, elas se antecipam. Elas se preparam para isso. Elas planejam ter um pequeno doce de qualidade à mão, sabem que a vontade virá. Então, em vez de serem pegas de surpresa e atacarem o que estiver pela frente, elas já têm a sua indulgência curada, esperando. É o ápice do autoconhecimento, né? E do autocuidado é entender a própria biologia e trabalhar com ela, não contra ela. Se a gente conectar tudo, o que se vê é uma jornada que começa no corpo, passa pela cozinha e culmina na mente. A comida era um sintoma, e agora elas estão tratando a causa. Recapitulando nossa análise, então, fica claro que a transformação na relação com a comida vai muito além de seguir um cardápio. Muito além. Começa com a coragem de ouvir os sinais do próprio corpo. Passa pela inteligência de criar um sistema na cozinha que torna a comida saudável, prática e prazerosa, e se consolida numa nova mentalidade, onde a autocompaixão substitui a culpa e a escolha consciente substitui a compulsão. As histórias que a gente analisou hoje são micro-revoluções pessoais. Sentir enjoo de algo que antes era desejado, negociar com um desejo, escolher um chocolate melhor para saborear. Cada uma dessas pequenas escolhas é um ato de poder. É verdade. É a passagem de ser um passageiro no próprio corpo para assumir o lugar do piloto, com consciência e gentileza. E isso nos deixa com uma reflexão. O princípio que vimos ser aplicado ao chocolate, trocar a quantidade de baixa qualidade pela curadoria de alta qualidade, é uma ideia muito poderosa. Sem dúvida. Onde mais nas nossas vidas a gente poderia aplicar essa filosofia? No que consumimos online, nos livros que a gente lê, na forma como usamos nosso tempo livre, até nos relacionamentos. O que mudaria se em mais áreas da vida a gente trocasse o volume pela verdadeira qualidade?